Hello, good afternoon. Ai, adorei, Cláudia, nem estava preparada, nem sabia. Sim, Até tiveste palmas da nossa produtora. Que é inglês, Quer dizer que o teu accent foi perfeito. Foi bom. Portanto, e agora deveria dizer boa tarde, que eu não sei, só sei dizer bonjour. Comment bom. ça va? Ça va bien, Ça va merci. bien, exato, muito pouco, muito pouco. Então, olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. Como sempre, a boa disposição é o denominador comum em todas estas conversas, é a boa disposição e é o facto de queremos levar até si, além de conhecimento, também motivação e aqui passarmos um pouco de tempo juntos, aprendendo algumas coisas. Portanto, aqui fazer Ser vários feliz em só um. porque sim. Exatamente. Olha, o que é que será que a gente hoje está a dizer esta frase tão bonita, Cláudia? Estas frases... Hoje devem ter... Ai, a inspiração da Ruth está a passar para a Cláudia. Não, não é nada disso. Cada um de nós tem a sua... a mesma coisa, cada um tem o seu papel. Exatamente, exatamente. Já explicamos. E hoje vão ver que vale a pena ser feliz e vamos ver exatamente porque sim, porque não, porque todas as vezes, porque tem que ser. Exatamente. Lá está. Alguma coisa isto. contra? Exato. Não. Então a gente vai e bate. Não. Não. Bem, redes sociais. Claro, É sempre importante e é por isso que nós relembramos que nós temos as redes sociais para que tenha acesso a toda a informação, a todos os conteúdos. Então, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, ter acesso às páginas das nossas convidadas promocionais, à programação. Por causa de ti, agora vamos sempre em mente. Eu tenho que fazer Pronto, vai ficar. Tens de fazer um reset. Programação e muito mais. Mensagens inspiradoras. Exatamente. Porque as nossas convidadas, na realidade, são... nós brincamos, mas não é, é só porque estamos de brincar, porque na realidade as nossas convidadas são inspiradoras e a maioria, 99,9% delas têm uma história de vida para contar, não é? E que de alguma maneira vai se identificar com alguém e vai poder mudar a vida para melhor dessa pessoa. Porque alguém vai pensar, se a pessoa conseguiu, eu também consigo, não é? Portanto, nem que seja por aí. Mas além disso, nós trazemos-las cá, não é só porque tem uma história de vida motivadora, é porque tem alguma coisa para ensinar, algum negócio para mostrar, são empreendedoras, já são super mulheres só porque sim. É muito interessante. Portanto, este programa passa aqui na Curiacos TV de segunda a sexta-feira pelas 15 horas. Não perca. Bem, exato. Continuando o programa e as nossas redes sociais, agora passamos para o YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, para que possa então partilhar os programas das nossas convidadas e também rever, não perder nada. Por exemplo, este programa só estará disponível daqui a 15 dias, certo? Exatamente, daqui a 15 dias estará disponível no YouTube. Já sabe, temos alguns compromissos com as operadoras estas situações, portanto, pode deixar a gravar e aí ver sempre o programa. Carregue no REC agora, é agora. Exato. Pode ver o programa quando quiser, mas se não conseguiu ver, já não der para andar para trás este ou outro, não é? Este estará lá para ver. Então, passado 15 dias no YouTube, fica disponível para partilhar com quem quiser, por toda a parte do mundo. E lembrar também que temos um e-mail a passar em rodapé, para o qual pode enviar os seus sugestões, opiniões, alguma coisa que queira fazer chegar até nós, alguma mulher inspiradora que conhece, então já sabe, tem esse e-mail para poder chegar à fala connosco. Exato, e está tudo dito e agora vamos passar um pequeno separador para apresentar o projeto da nossa convidada de hoje. Fique connosco. Este é o mais fofinho de todos, não conseguimos resistir. Todos são giros, mas este é muito fofinho, pronto. E agora sim, vamos revelar e saber de onde veio esta frase tão inspiradora, ser feliz porque sim. Temos connosco a Alexandra Martins. Boa tarde. Olá, boa tarde, Alexandra. Seja e a Alexandra já está a sorrir de orelha a orelha, Chegou de cara a cara. A sorrir. Claro. Quando a vossa companhia é impossível não sorrir. Exato, estamos sempre só a dizer aqui um bocadinho disparados, não é? Exatamente, pronto. A Alexandra veio falar sobre o seu projeto Ser Feliz Porque Sim. É verdade, sim. Ser Feliz Porque Sim é um projeto que eu tenho já há alguns anos e começou por ser uma coisa muito pessoal, um blog pessoal onde eu escrevia sobre o meu dia e sobre as coisas que eu gostava, depois de ser mãe, claro. E no último ano transformou-se num projeto profissional no qual eu procuro ajudar outras mães a serem felizes porque sim.
Porque nós mães vivemos sempre muito assoberbadas, sempre a carregar o peso do mundo aos ombros, esquecemos-nos de nós, Por perdemos. isso é que a balança está sempre a parecer que estamos mais pesadas. Eu tenho essa teoria. Tem a ver com todas verdade. estas cargas emocionais que É nós o levamos. peso É por mental. isso que que algumas engordamos gramas. após ter bebés. É o peso, É o vai peso, ser exato. nós, não é é o a comida peso que nós mental. comemos. Isto Não é só é da terrível. comida. Isto ou nós achamos que sim e ficamos felizes. Pronto. E por Ser feliz isso porque sim. Ser feliz porque sim. eu trouxe o nome, veio comigo, mas eu não quis mudar. Sim. Porque precisamente quero trazer esta leveza a este projeto. É isso que eu quero trazer às mães, leveza. Que é para a balança pesar menos. Exatamente, queremos só balanças a É pesar hoje, menos. Ruth. Alexandra, então e quando a Alexandra pequenina já era leve ou era pesada e muito estressada e muito ansiosa? Como é que era a Alexandra? Não, Nunca a Alexandra perguntei isto. pequenina sempre foi assim, Sempre sorridente, muito alegre. É. sempre muito alegre, É de sempre com onde? vontade de ajudar os outros. Eu sou de Lisboa, Uhum. sou lisboeta alfacinha, nascida e criada, nascida na maternidade de todos os bebés, não é? Todos E não. todos Alguns não nasceram lá não. como eu. Todos Nasci não. noutra- Mas é a ao fábrica lado. dos Mas- bebés de Lisboa, É na MAC. na Maca, maternidade Maternidade Alfredo da Alfredo Costa. da Costa. Ah, tá É bem. que ela não é de Lisboa, é por isso que ela não sabe. Ali é a fábrica de fazer bebés de Lisboa. Pronto. Não nasceste em Lisboa, pois não? Não. Ah, pronto, agora parece que eu disse Mas os alguma meus coisa. filhos nasceram em Santa Maria, a minha irmã nasceu em Santa Maria, a minha mãe nasceu em Santa Maria. É assim. Pronto. Então, Ah, ok. Mas a MAC é mais fama. É Era- fama. era mas não tem todo o proveito. Não tem todo Não o tem proveito, todos. não. Estava E ocupada aparentemente- demais no dia que eu nasci. Tinha muita gente. Há de haver por aí muita gente a nascer. Já contei a história. Não, quando eu queria nascer, estava ocupada e estavam a dar injeções para as mães para atrasar os partos. E o meu pai chateou-se e pegou em mim e fui para o hospital particular, que é ali ao lado da MAC. E eu nasci no hospital particular, passado pouquíssimo tempo. Porque eu Ok. queria mesmo nascer naquele dia. Ainda antes de ser a hora do almoço. Já Não tinha fosse eu uma já querer almoçar. personalidade. Eu não, meu pai que Ah, fez isso. Eu na o altura só pai. estava para nascer, portanto. Por isso é que não nasci na MAC, mas Pois. também ia nascer à MAC. Bem, mas continuando, então, Lisboa, Sim. bem E disposta. bem disposta, O sempre. que é que queria fazer quando fosse Não crescida? sei. Não me lembro. Não? É incrível, porque quando eu olho para trás e penso, mas o que é que tu querias ser? Não sei. Eu sempre fui muito. Agora eu sei que se chama multipotencial, mas na altura Sim. eu não sabia. Eu queria muitas coisas. O mundo era o meu. Era o seu limite. o Vai espaço. alcançar tudo. Não, mas a verdade é que aquela ideia de fazer uma coisa só para o resto da vida era. Era assustadora, Era não é? muito limitadora, tanto que eu sempre fui seguindo. Sempre soube que era com pessoas, sempre soube que era com comunicação, com esta área, mas sempre fui. Eu tirei Ciências da Comunicação na faculdade porque era um curso que dava muitas saídas. Muitas saídas. Eu estava sempre à procura de E muitas antes disso saídas. já estava a procurar também muitas saídas quando escolheu no secundário. Nós falamos muitas vezes aqui do secundário. O secundário eu não tive grandes dúvidas. Mesmo Não. com os testes psicotécnicos a indicarem quer humanidades, quer ciências, Sim. eu sabia que era humanidades. Eu sabia que era pessoas, que era a sim. falar, que era esta área do tacto que eu queria seguir. Isso tinha a certeza. Mas depois... Mas deu-lhe as duas coisas. nas Deu-me as duas psicoterapia. coisas, sim. Mas depois Pronto, menos concretizar O que é isto de falar numa com profissão, pessoas? Sim. não fazia a menor ideia. Pensei muito em psicologia, mas lá está, implicava muitas ciências e eu não me Sim. apetecia. Acabei, por tantos anos depois, acabar por vir Sim, a fazer alguma tocar coisa um disso, bocadinho sim. na área, sim, é verdade. Então, e o que é que fez na área das ciências da comunicação? Olha, fiz muitas coisas, lá está. Trabalhei durante 14 anos na área de comunicação e marketing. Passei por agências de comunicação, passei por uma holding a fazer press releases de comunicados de resultados trimestrais, que coisa horrorosa, que detestei. Passei por Resultados o quê? Resultados, Resulta- balanços, tipo financeiros e essas resultados coisas assim? trimestrais das empresas, portanto, Sim. os lucros da empresa, Sim. essas coisas. Isso é muito matemática para alguém que gosta das humanidades, não é? Era muito pouco pessoas. Pois, Era muito pouco números. pessoas. Depois, sim, no marketing gostei muito mais de trabalhar com o produto, trabalhar com as campanhas para as pessoas, sentir que estava a fazer qualquer coisa para as pessoas. Atrair Isso, quem é que é o público-alvo, quem é que vai ver Sem isto, dúvida, ouvir sem isto, como dúvida. fazer para chegar lá a isso. sem dúvida que sim. No fundo, sentirmos que estamos a trabalhar para contribuir para que a pessoa... No meu caso, eu trabalhei na Bertrand, posso dizer? Já disse. Já disse. Se não podia, já foi. Já disse. Nós podemos sempre pôr um pip, mas ia parecer que disse uma asneira, não ficava nada de todo. bonito. Trabalhei numa grande cadeia de livreiros. Quem é que não conhece? Vá.
E aí sim, aí adorei juntar duas paixões. Sim, ler, gosto de ler. Adoro ler, adoro ler. Aliás, acho que inspiramos-nos tanto com as coisas que lemos, com as histórias que conhecemos através dos livros, que é tão bom conhecer as histórias dos outros, e acho que isso contribui muito para sermos mais empáticos, às vezes. Precisamos todos de ler mais. Precisamos Isso é todos de ler verdade. mais. Isso é um facto. Precisamos todos de ler Ajuda-nos mais. a falar Exceto aquelas pessoas que melhor. já leem muito. Essas, pronto, podem só manter acho o que há nível um que têm. equilíbrio. Exato, tudo o que é demais também Não há não. Sim. pessoas que leem muito. Há demasiados livros. A vida é demasiado curta Há para ler pessoas que tantos leem muito. Olha, até o meu brinco caiu. Lindo, muito ou demais? Não, leio muito. Eu não tô... Caiu o meu brinco, vá. Ficamos direitinhos até focarem na convidada e eu poder me dobrar. Eu não acho que seja pessoas que leem demais. Não estou a dizer que é demais. brincar. É muito. Às vezes há pessoas que leem já tanto. Pronto, é só manter esse nível, não é? Porque há pessoas que leem de manhã, de tarde, de noite, ficam... Se gostam de um livro, devoram o livro em 2 ou 3 dias. Quer dizer, ainda piorar isso, fazem o quê? Só se fizerem da vida ler. Eu já fui dessas pessoas e depois fui mãe. Sim. E depois foi mãe, mudou Depois fui tudo. mãe. E realmente as prioridades mudam, não é? E a leitura fica... Os nossos prazeres enquanto mães ficam assim um bocadinho Prioridades relegados, não é? As mudam. prioridades mudam muito. Pois E voltar a ler com regularidade foi um dos meus compromissos agora deste ano. Porque com a pandemia eu aproveitava quando estava a trabalhar em escritório, Sim. para nos transportes públicos era o meu momento de ler. Lá está o meu gesto de autocuidado, era aquele bocadinho para mim. Entretanto, com a Sempre invejei pandemia, essas pessoas que conseguiam ler nos transportes públicos. eu habituei-me a conseguir ler, ainda para mais porque eu enjoo imenso de Eu carro. enjoo, exato. eu durmo. Pois, Não, exato. eu também, Como eu eu enjoava. também. Então aproveitava o tempo para fazer outro autocuidado. Dormir um bocadinho, que é um sono de beleza, faz sempre bem. Então dormia nos transportes. Mas no comboio, no comboio conseguia... Sim, no comboio é mais fácil. Conseguia, sim. no comboio, metro, até autocarro. Assim um bocadinho mais Autocarro não. alto, já... Uma questão de treino. Mas realmente, depois de estar em casa em teletrabalho, Já não deu. perdemos aquele bocadinho, há muita coisa que se mistura. E aproveitei agora este ano, é a minha resolução, voltar a ler um bocadinho Então todos os conte-nos, dias. porque aqui o ser mãe é uma coisa tão importante para tão o projeto. E tão boa, claro que sim. Mas que Mas é tão tão importante difícil e também. relevante para o projeto. Sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Enquanto não sabia muito bem o que é que queria fazer profissionalmente... Enquanto não sabia o que queria fazer ok. profissional, não é o que sabia o que eu esperava. Não sabia muito bem o que queria fazer profissionalmente. Eu nunca tive quaisquer dúvidas do que é que queria para a minha vida pessoal e nunca tive quaisquer dúvidas que queria ter, Em formar contrabalanço. família. Sim. Portanto, sempre quis ser mãe e consegui. A vida foi muito, muito simpática e contribuiu muito para esse meu sonho. Deu-me 2 maravilhosos meninos. Que idade têm os seus filhos? 2 meninos, o Tiago e o Miguel. Um tem 7 e o outro vai fazer agora 3. Ui, já estou a perceber porque é que a sua vida foi difícil. Eu tenho uma teoria, meus queridos. Os nomes. Tiagos. É dos nomes que eu mais gosto da vida. Acho que é um nome lindo, forte, mas os Tiagos dão luta. Quem quer chamar um filho Tiago tem que estar preparado para o que aí vem. Dão muita luta. E agora, se algum Tiago me ouvir, pode-me vir bater, o que só vai provar a minha teoria. Os Tiagos dão luta, não deu? Dão. Mas os Sem Miguéis dúvida. também. E os Miguéis também. São diferentes. Completamente diferentes. Mas os Tiagos são mais meiguinho, exaustivos. não é? Normalmente não são mais O meiguinhos. Miguel é mais meiguinho, por incrível que pareça. Assim, é muito mais doce, doce meiguinho, muito mais mimoso. O Tiago é muito mais independente, mas sim... Autónomos de ideias próprias, ideias fixas. Muito. Eu costumo dizer, os meus filhos vão conquistar o mundo. A minha teoria não tem nada a ver com nenhuma teoria, alguma coisa que eu li. Eu dei aulas durante alguns anos e a minha média diz que os Tiagos... Não, era um nome que eu em pequenina dizia, eu vou ter um filho chamado Tiago, porque é um nome que eu sempre gostei muito, mas os Tiagos são mesmo desafiantes. São sem dúvida. Não há nenhum Tiago. Mas tenho um sobrinho do coração que se chama Tiago e pronto. Ele é do coração, mas é que o coração salta muito. O Tiago é quem fez de mim mãe, não é? Com o Miguel já tem um bocadinho... Claro são diferentes, portanto é quase como se fosse outra vez o primeiro. Claro. Mas forçou-me a redescobrir-me, a reinventar-me. É uma Mas ideia. É verdade, e eu tenho isso. Eu costumo dizer, se eu quisesse nenucos, tinha comprado na loja, porque os meus filhos de nenuco não têm absolutamente nada. São 2 meninos muito ciosos das suas ideias, muito voluntariosos, muito... Voluntariosos é uma palavra tão boa.
Adoro, é aquela palavra bonita para Aquela dizer, são palavra que teimosos. eles não são maus, eles são voluntariosos, eles são proativos, digamos assim. Não são nada teimosos, são voluntariosos. Não, isso é uma boa palavra. Sim. Mas Uma sim, maneira de dizer as coisas. mas o mais engraçado é que eu não lhes quero cortar essas características. Não, claro que não. Claro que E isso obriga-me todos os dias a reinventar-me como não. mãe E a saber. e a saber melhor como é que hei de chegar a eles. Isso também me ajuda muito no meu trabalho. Então, e a Alexandra queria muito ser mãe? Preparou-se muito para ser mãe? Preparei-me como acho que todas as mães se devem preparar, que é quando querem ser mães vão fazer todos os exames de saúdezinha para saber se está tudo bem. Pronto. Mas E de resto depois- não me preparei mais nada. Pronto. Não li livros de maternidade. Não, por acaso, na altura, portanto há 8 anos, não é? Quando eu engravidei do Tiago, já havia doulas, etc. Mas não foi uma coisa que eu tivesse esse conhecimento. Eu não tinha muito esse conhecimento e felizmente não senti necessidade dele. Portanto, tive uma gravidez tranquila, tive um pós-parto tranquilo, quis muito recuperar a Alexandra mulher. Depois, com a gravidez do segundo, percebi que a Alexandra mulher, como era antes de ser mãe, já não existe. Existe uma nova Alexandra, uma nova mãe, uma nova mulher. E redescobri-me a mim outra vez. Exatamente. Eu acho que isso é uma grande inteligência, as pessoas entenderem que já não podem ser aquela outra pessoa. São uma pessoa diferente, não é melhor nem pior, é só uma pessoa diferente porque viveu outras coisas, não é? Mas há muitas mães que estão ainda a fazer o luto daquilo que já não têm. É uma mudança de Sim. vida, É uma assim mudança de muito repente. grande. E para si também lhe fez, foi assim um choque muito grande? Porque mudou de percurso, mudou de... Conte-nos lá o que é que aconteceu aqui, assim, exatamente. o que quiser contar e falar, claro. Pronto. Os últimos anos foram muito de transformação. Lá está, quando eu me tornei mãe, percebi que eu queria mais do que aquela vida que levava, queria deixar Mas o que é que mundo, sentia que era a vida que levava que lhe era difícil? a vida do piloto automático, sabe? E com o primeiro filho até a coisa correu mais ou menos bem, lá está, porque eu queria recuperar a pessoa que eu era, a profissional, a mulher que era independente do filho. Do marketing, sim. Eu na altura trabalhava em marketing e com um filho a coisa até correu muito bem, entre mãe e pai, dividir ali as responsabilidades do filho e recuperei rapidamente a rotina. Mas com 2, sair de casa quando eles ainda estão a dormir, regressar a casa à hora do jantar, estar com eles menos de 1 hora por dia, andar sempre a correr em piloto automático, foi uma coisa que começou a pesar em mim. Pesou em mim durante a licença de maternidade e depois eu regressei ao trabalho e 2 meses depois viemos todos para casa. Todos. E aí foi um trambolhão muito grande, porque de repente o meu trabalho, que era uma coisa... Eu separava muito bem as águas. A vida pessoal e a vida profissional. E de repente está tudo em casa, 24 horas por dia. E eu sou mãe e profissional e dona de casa. Fez teletrabalho. Porque fiz teletrabalho e fiquei em casa com os 2. Na altura o Tiago com 5 e o Miguel com 7 meses. Portanto, eu costumava dizer, eu trabalho nos intervalos das necessidades de um bebé de 7 meses. E quando eu deitava o Miguel para dormir a sesta, o Tiago olhava para mim e dizia, mãe, agora já podes brincar comigo? Ups! E isto foi a realidade durante 1 ano ou mais de 1 ano da maior parte das mães, não é? Houve Isso foi muita muito gente. overwhelming, foi muito demais, não é? Muito, Foi, sem dúvida. assoberbador, sei lá, não sei como é que se diz. Mas Daí sem ser uma dúvida. mãe mesmo já não aguenta mais, não é? É um peso muito grande. É um peso gigante, porque a carga mental que está sobre as mães atualmente é muito exacerbadora. As mães têm uma carga mental que muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos, porque vamos acumulando funções e é só mais uma coisinha, é só mais uma coisinha. Se nós fizéssemos uma lista de todas as coisas pelas quais nós somos responsáveis, desde que acordamos até que nos deitamos, era interminável. Não é? Porque são as vidas dos nossos filhos, é a casa, é o trabalho, muitas vezes são as responsabilidades de marcar consultas para o marido, engomar as camisas, essas coisas mais uma pessoa de quem nós não somos mães, mas que também assumimos ali alguma responsabilidade. Sim, mas Assumimos faz responsabilidade parte da pelos família, nossos não é? pais, assumimos Sim. responsabilidade pelos nossos amigos e carregamos. E andamos aqui com um peso. Em 2019, antes da pandemia, a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um estudo em Portugal, precisamente para ver a fotografia das mulheres no país e falava disto, falava de que quanto mais papéis as mulheres captam para si, menos tempo têm para si.
Mas aqui eu gostava de pegar na palavra que disse, do captam. Muitas vezes também são as mulheres que captam estes papéis, porque às vezes há uma ou outra coisa, não estou a dizer que tudo, e não estou a dizer que as mulheres fazem isso de propósito, mas têm esta tendência de ser mães, até naquilo que podiam não ser mães. Às mesmas são as mães, não é? Sem dúvida. Aqui eu acho que existem dois pensamentos. Um que é tão... cresceu tanto connosco, está tão inculcado na sociedade que muitas vezes nós não pensamos, que é, para seres boa mãe, tu tens que fazer tudo ao teu filho, tens que estar tudo. Se a criança chama pela mãe, a mãe tem que lá estar. A mãe não pode ter uma mãe... Dizer que agora não pode, não é? Dizer que agora não pode. Ou combinar um jantar com as amigas e a criança ficar com o pai. Quem é que vai deitar a criança nessa noite? O pai. A criança tem um pai. Se tudo correr bem, a criança tem um pai, sim, não é? Às vezes há umas que não têm, exatamente. Pronto, e agora aí é outra situação. Isso é outra situação, mas no caso geral em que existe uma família com 2 progenitores... Ou existem os avós e os pais vão sair os dois juntos. Ou existem os avós, ou quando não existe ninguém... Eu costumo dizer às minhas clientes, se uma amiga tua te diz que fica com os teus filhos, é porque é mesmo tua amiga e é porque fica, porque ninguém nos oferece para ficar com as crianças das outras pessoas, a menos que queira mesmo. É verdade. Eu acho que isso é verdade. Nunca te ofereci para ficar com os teus filhos, não, pois porque não. não queres. Eles não me conhecem, Cláudia, é só por isso. É só por isso. Também nunca te ofereceste para ficar com o meu e é só um isso, tão sossegadinho. Já sabe ler, escrever, contar, come sozinho. É sossegadinho. Mais ou menos, não tens de te enganar pelas aparências, mas sim, eu acho que não faz assim estripulias. Mas é verdade isso. Mas isto é uma das áreas, mas depois temos a outra, que é muitas vezes a mulher é que acha que sabe. Sim, a mãe é que acha que sabe. Sim, ninguém vai fazer como eu. O pai vestiu a criança com bolas e riscas, que disparate. Então a mãe começa a escolher a roupa da criança. Mais uma tarefa. Nisso eu tenho um stylist lá em casa, estou safa. Mas quem diz isto, diz inclusive é com tarefas da casa, não é? E muitas vezes temos esta questão que ainda hoje, mulheres jovens desta nova geração, que já cresceram num país em que podem ser independentes e em que trabalham fora de casa e que supostamente os jovens que estão com elas também podem ser autónomos e fazer as coisas, e ainda continuamos a ouvir a expressão: ele ajuda-me muito em casa. Ele não ajuda em casa. Ele mora naquela casa, ele só faz... Ele trata da sua casa, ele trata da sua casa, ele trata dos seus filhos. E ainda há muito isto: ele ajuda-te, ele ajuda-te. E continuamos a perpetuar esta linguagem que, parecendo que não, nos molda. Dá a responsabilidade, sim. À mãe. A responsabilidade é da mulher, a responsabilidade é da mãe. E depois a mãe, inconscientemente, assume-a. Porquê? Porque nós somos super mulheres, nós aguentamos tudo. Sim, sou mãe. A mãe é mãe, não é? Sempre tem tendência a ser mãe. Mas depois esquece de Mas às vezes aquilo que falava de que as mulheres também tendem a ser muito perfeccionistas e aquilo tem que estar feito daquela maneira, não é? Mas que às vezes mais valia, não faça aquilo tão perfeito, mas seja um bocadinho mais mulher ou mãe, às vezes até ser mãe, de estar ali tempo e pronto, aquilo fica outra... De 15 em 15 dias vai fazendo, sei lá, não é? Às vezes era melhor ser assim. Sim, muitas vezes até basta respirar, não está tão bem feito, mas alguém fez que não eu. Ok, respirar, porque assim eu tenho 10 minutinhos para poder sentar-me a ler. Ou tenho 10 minutinhos para poder... Gosta mesmo de ler. Gosto. Ler é tipo, uau, o que é que eu posso ir fazer? Vou ler. Posso falar. Por exemplo, eu agora estava a dizer que adotei este gesto de autocuidado de regressar à leitura. O meu filhote mais velho, nós alternamos sempre, o pai e eu adormecemos cada um dia. Eu um dia adormeço mais novo, no dia a seguir adormeço mais velho. E o mais velho gosta que eu esteja ali aquele bocadinho até ele fechar os olhinhos. E eu gosto de lhe dar esse bocadinho que é mimo. É tempo de qualidade de mãe e filho. Mas a verdade é que ao fim do dia muitas vezes eu já estava cansada também. Já nunca adormeceu com ele? Muitas vezes adormecia com ele, e então decidi, não. Que ele feche os olhos o mais depressa possível. O que é que eu agora passei a fazer? Levo o meu livro. Portanto, lemos a história dele, ele deita-se na caminha e depois eu fico a ler, enquanto ele adormece. Portanto, consegui juntar ali um bocadinho de gesto para mim, um bocadinho de tempo para mim, numa coisa que lhe estou a fazer por ele. E que ele gosta de ter a mãe ali, de sentir, dormir no fofinho. Sim. Isso é muito fofinho.
Eu acho que é isso, que as pessoas têm que fazer aquilo que faz sentido naquela família. Oh, cada família é única, cada família é única. Muito do meu trabalho passa por isso. Eu dou muitas estratégias comuns que... Está-nos a falar aqui do seu trabalho, mas como é que se transformou o trabalho do marketing neste trabalho? Ainda não nos contou. Pois eu não, sei, é já está verdade. nós sabemos, mas lá em casa não sabem e estão todas curiosas, de certeza. É verdade. Isto porque o marketing evoluiu muito nos últimos anos e eu comecei a sentir alguma desilusão com o marketing, assim, uma separação. Já não estava a fazer exatamente aquilo que gostava e aquilo que me sentia realizada. E então eu própria procurei um processo de coaching e fui acompanhada para mudar de carreira, e a ideia era mudar de carreira, mudar de trabalho, ver o que é que eu descobria, e mudei de vida. Pronto, mudou tudo. Mudei tudo. Se é para mudar tudo. Exato, Isto... já que se muda, muda-se. Pronto. E a verdade é que descobri que o que eu quero fazer é isto, é ajudar outras mulheres, ainda para mais porque no ano passado eu estava num trabalho muito exigente, um trabalho por conta do outro é muito exigente, a cumprir funções de mais do que uma pessoa, e tenho a certeza que há muitas mães que se estão a identificar, muitos trabalhos que estão assoberbados também a nível profissional. Estava em casa, tinha os meus filhos, ainda estava em teletrabalho, começou a surgir a ideia de regressar ao escritório e de repente comecei a ter crises de ansiedade, comecei a somatizar muita ansiedade, tinha queda de cabelo, dores de barriga, dores de cabeça, taquicardia, não é? O coração a bater, e estava muito ansiosa e realmente estava já a fazer o processo de coaching e fui pedir também ajuda psicológica e fui diagnosticada com um burnout. Portanto, a nível profissional a coisa estava já a chegar mesmo ao limite. E lá está, quando é para ser tudo. E quando nós não avançamos, quando devemos avançar, a vida vem e tira-nos o tapete. E isso aconteceu. Empurra-nos, não é? Atropela-nos, às Atropela-nos. Isso aconteceu. E eu fui forçada a parar e fui forçada a repensar a minha vida. E como é que é ter um diagnóstico, já que falou sobre isto? Aproveitamos, pode ser que ajude alguém. Como é que é ter um diagnóstico disto e depois pensar, e agora a minha vida, e agora todas estas coisas, aquela lista que há bocado falou, que só eu é que sei onde é que está a agulha que cose o botão, está a perceber? Aquelas coisas todas que temos na nossa cabeça, e agora como é que vai ser na minha família? Eu tive de fazer uma separação de águas. E no meu trabalho, em que eu era quase uma equipa, trabalhava sozinha no departamento, tive mesmo de parar. Sim, E tive de me afastar completamente. E sei que para a minha cura, foi fundamental. Mas foi uma falha com a empresa e eu compreendo isso. Mas eu tive que decidir escolher a minha saúde ou o seu emprego. Ou o meu emprego. E a nível familiar, foi um processo eu sair do modo de fazer. Porque foi isso que me foi imposto, foi isso que eu tive de fazer. Eu tive de parar. E o meu psicólogo dizia-me, Alexandra, está sempre no modo de fazer qual é a próxima coisa. Porque uma semana depois de eu estar em casa, portanto, eu aproveitei, descansei, quase como se fossem férias, a primeira semana de baixa, porque eu tive mesmo baixa clínica. Claro. E ao fim de uma semana eu já estava a pensar, e agora, como é que eu vou fazer isto e aquilo e o outro? E o que é que aconteceu? Não era suposto, já me estava a sentir cansada, e depois não conseguia. Portanto, no meu caso, o burnout foi isso. Foi eu chegar à conclusão de que o tanto fazer não era produtivo e eu não conseguia já, a minha cabeça não chegava lá. Porquê? Porque era esta carga mental, a nível profissional e pessoal, de pormos todos os pratos a girar ao mesmo tempo, algum tem tendência para cair. E, regra geral, o primeiro é sempre a nossa saúde, que é aquilo que nós relegamos para o último plano. Se não é físico, se não é uma dor que nos incomoda muito, nós relegamos para segundo plano. E a saúde mental costuma ser sempre relegada, não é? Como tudo, até não é? que, lá está, alguém vem e diz, tens de parar. Pronto, agora já está dito e escrito e tem Exatamente. de ser. E então aqui mudou um bocadinho de rumo, de caminho, foi estudar outras coisas? Exatamente, eu já estava num processo de mudança, era uma coisa mais devagarinho, não é? Se calhar foi devagarinho demais e a vida pensou, tens que te acelerar. Mas efetivamente eu já estava num processo de mudança e já estava a virar-me mais para esta área de chegar aos outros e ajudar os outros. Inteligência tanto que emocional, o próprio... psicologia positiva, gestão de tempo, todas estas... Sim, já tirei cursos nessas áreas, tirei uma certificação em felicidade corporativa, portanto, trazer esta área do ser feliz porque sim, da felicidade para dentro das empresas.
Mas depois, com isto tudo que me aconteceu, eu percebi, não basta trazermos para dentro das empresas, eu tenho que trazer isto para dentro da vida das pessoas. E todas estas formações que eu já tinha feito para me ajudarem a mim, sempre numa ótica de o que é que me pode ajudar a mim, esta gestão do tempo, a organização do tempo, a inteligência emocional que funciona muito bem para nós conseguirmos lidar com as adversidades da nossa vida, lidar com os outros, mesmo a nível da felicidade corporativa, trouxe excelentes ensinamentos que podemos trazê-los também para o dia-a-dia. E eu vim com esta ideia, tudo aquilo que eu aprendi e que apliquei para mim, também o que eu aprendi nos processos de coaching, tudo o que eu aprendi a nível de controle da ansiedade com o meu psicólogo, eu peguei nisso tudo e disse, ok, eu vou agora ajudar outras mulheres para que não cheguem ao ponto a que eu cheguei. Porque não têm que chegar. E então aqui o ser feliz porque sim. E então aqui o ser feliz porque sim, exatamente. Escrevia porque era para... Diz quando as pessoas estão ansiosas, uma das coisas que podem fazer para evitar a ansiedade é escrever. Daí o blog ou não? Nada a ver? Não, o blog foi numa altura que eu sentia muito o bichinho da escrita e as redes sociais me pareciam muito curtinhas de texto e apeteceu-me voltar a escrever textos longos. Entretanto, agora isto para outros lerem. Para outros lerem. Sim. Mas era muito pessoal, lá está, era muito ao sabor de... Mas eu acredito muito na escrita terapêutica. Sim. Mas porquê que sentia necessidade de estar a escrever para outros? É que agora não a sinto. Agora que tenho isto profissionalmente e que escrevo para outros, não sinto necessidade de partilhar a minha vida num blog, mas sim no meu diário. Por exemplo, eu escrevo todos os dias à mão no meu diário. A sério? Sim. Porque a escrita terapêutica tem um grande poder. Sim. E é muito engraçado ver, eu já faço isto há algum tempo, comecei durante a pandemia, depois parei, porque lá está, a minha vida não tinha tempo, eu não tinha tempo. Mentira, todos nós temos tempo, não temos a definição das nossas prioridades bem feitas. E agora já volto a fazer, e é incrível ver que a forma como eu falo comigo quando estou a escrever, o quanto mudou ao longo deste ano e meio. E é muito bonito ver, muito bonito e muito traumático ver textos meus em que eu era tão crítica. Se um dia corria menos bem, eu era tão crítica de mim. E somos as nossas maiores críticas e com isso somos também as nossas maiores inimigas. Nós devíamos tratar-nos com mais compaixão. E agora, com todas estas aprendizagens, lá está, a forma como falo comigo é muito diferente. Sim. Então, o que é isto do ser feliz porque sim? Ser feliz porque sim é a minha filosofia de vida. E eu acredito que nós somos felizes, nós nascemos para ser felizes e nós podemos ser felizes porque sim. Não é porque temos isto, ou porque somos aquilo, ou porque alcançamos alguma coisa. Não, a felicidade é um músculo que nós trabalhamos diariamente nas mais pequenas coisas. Nesta belíssima conversa que estávamos a ter antes de entrarmos no ar, no eu estar aqui a sentir-me tão bem por estar aqui a conversar convosco, todas estas pequenas coisas me fazem feliz. Mas apanhar um acidente de trânsito, ficar enervada, ficar ansiosa, eu costumo dizer, mesmo quando eu tive o burnout, eu era feliz. Eu sempre fui feliz, mas há momentos duros, há fases duras da vida, há dias em que nós não estamos felizes. Isso não quer dizer que não o sejamos. E isto é a minha filosofia de vida, é um bocadinho isto que eu quero trazer às mães. No outro dia estava a falar com uma mentorada e ela dizia-me que está a passar uma fase um bocadinho difícil, e dizia-lhe, é uma fase. E ela diz, é uma fase, mas já dura um ano. Mas há fases mais longas do que outras. A minha fase até chegar aqui, a minha fase de insatisfação, durou 4 anos. Até eu chegar ao momento... Até entender que tinha que mudar e fazer qualquer outra coisa. Exatamente. Há fases que são mais longas do que outras. Mas mesmo nessas fases, saber aproveitar a vida, saber ser gratos por aquilo que temos. E quando a vida nos dá limões, fazer limonada, não é? O que é que seria aqui um conselho, antes de irmos conhecer os serviços que disponibiliza, as coisas com que ajuda as outras pessoas, conselhos aqui para uma mãe que se sinta assoberbada? Uma mãe agora que acabou de ter um Tiago, uma Maria, um João, só para não ficarem os Tiagos aqui já chateados comigo. Tiveram uma criança. Teve uma criança. O que é que seria um conselho? As fases são diferentes. Se é uma mãe que acabou de ter um bebê, o meu conselho é este. Peça ajuda. Sempre que precise, peça ajuda. Porque esta ideia de que temos de fazer tudo sozinhas é mentira. Inculcaram em nós essa ideia e não é verdade.
Há um ditado africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança. É verdade. E hoje em dia a maternidade é tão solitária. E antes, e a verdade é que há muitos anos peso. atrás, as avós, as tias, aquilo era tudo uma ajudava, comunidade tudo. para tomar conta de uma criança, ou 2 ou 3, mas também entre todos aquilo já... E hoje em dia o que é que Até havia acontece? aquilo que O pai eu vai tinha trabalhar, leite, dou à tua e Sim. a tua dá... Não é? Não era assim? Era. mas hoje em dia, ao fim dos dias de licença do pai, que em minha opinião deviam ser alargados, porque um pai tem tanto direito a viver os primeiros meses do filho como uma mãe, o pai vai trabalhar e a mãe fica sozinha em casa. Pois. Porque as avós trabalham, as amigas continuam a trabalhar, a vida continua lá fora e de repente nós estamos em casa, sozinhas, e é tão solitário. E felizmente já existem grupos, já existe mais abertura para se falar, para as mães poderem arranjar apoio, não é? E não faz mal a pessoa sentir-se triste, nem faz mal sentir que não consegue. Não, os Porque eu baby acho que blues são toda a reais. gente- Exatamente, porque toda a gente já sentiu isso. É uma coisa que eu não me canso de dizer aqui, que É toda uma a gente já grande sentiu mudança, isso, isso. não é? Os baby blues são reais, sem dúvida. Baby blues. Baby blues. É. Há um tempo não falamos dos baby blues. Voltar a falar. Temos que voltar Olha, a estamos a falar. falar agora. Estamos a falar Pronto, agora. sim, Mas sim, todas as emoções são válidas e, portanto, é um dia que a mãe só lhe apetece chorar porque não está bem, ela não tem que se autorrecriminar por não estar bem. Tem que deitar cá para fora as lágrimas. O que a pessoa pensa mas Devia eu ser o tenho- momento mais tenho feliz da minha vida. Exato, Exato, tenho um exato. bebê tão perfeito Eu e não devia tem fazer- problema saber nenhum. fazer tudo. E tinha que coisa, e porque é que eu estou aqui? E realmente é verdade, a pessoa poderia estar a olhar para os lados mais positivos, mas na realidade não está a conseguir, não é? E tem que... No ano passado, eu, em plena pandemia, estava com muita vontade de ir de férias. Muita vontade de ir de férias. Eu tenho sempre essa vontade. E depois, por uma situação, o meu marido mudou de emprego, ficou sem férias. Sim. Respira, espera, eu vou pegar nos miúdos e vamos dar uns passeios, vamos fazer umas coisas, vamos continuar a ter as férias, já não vão ser na praia, mas vamos continuar a ter as férias a acontecer. 2 dias antes de irmos de férias, o meu filho, Tiago, tem contacto com um positivo e ficamos de isolamento. As minhas 2 semanas de férias eu fiquei em casa fechada com os miúdos. Nesse dia eu mandei uma mensagem às minhas amigas a dizer assim: eu não quero olhar para o lado positivo da coisa, eu só quero desabafar. Eu só quero dizer que isto é tudo uma grande chatice. Portanto, se a mãe precisa, naquele Sim. momento, de largar 2 berros e de chorar muitas lágrimas, que o faça, porque guardar as emoções negativas é a pior coisa que Sim, podemos é fazer. verdade. Depois, então, quando estivermos Já mais foram de calmas... férias depois disso? Já fomos de férias Pronto, depois é disso, isso. mas entretanto, Gosto de- entretanto a minha vida mudou tanto neste momento que agora são as próximas. Pronto, exatamente. Mas naquele momento realmente pesou Sim, muito. porque às vezes pesou há coisas muito. que nós estamos a planear e que desejávamos e que, pronto. E inclusive lá está, eu já estava em processo de chegar ao meu limite. Sim. E, portanto, tudo contribuiu, não é? Tudo Sim, contribui. vai Quando ter nós sido mais achamos uma que coisa. conseguimos separar as águas e o trabalho é o trabalho e a casa é a casa, eu também já pensei assim. Mas nós só temos uma vida, nós só somos uma pessoa e é Sim. muito difícil conseguirmos que as coisas sejam estanques. Tem que se tentar, para não misturar as Sim, coisas, claro mas que claramente sim, claro há sempre que ali sim. uma... Mas há sempre quando há uma ali um área nos bocadinho começa a sempre de café afetar. no leite, não é? Fica sempre ali um bocadinho. Ou de leite no café, conforme, para quem for. Fica sempre assim um bocadinho sujo, não é? Misturado. Mas isto é válido, este conselho de pedir ajuda é válido para as mães de recém-nascidos como para qualquer outra mãe. Sim, Eu acho que o exatamente. primeiro passo é, se a mulher se sente muito assoberbada, é a autoconsciência. Eu acho que o primeiro passo é sempre termos a consciência do que é que sentimos e do que é que precisamos. Porque muitas vezes nós, é uma insatisfação, mas nem sequer paramos para avaliar. Pensar o que é. Não paramos para... Estamos na rodinha do rato, Às vezes estamos nem no piloto gostamos automático. de parar para pensar porque é que nós estamos satisfeitos, não é? Isto também Na tem realidade esse já lado. sabem, alguns também já sabem, não querem ir lá. É Não querem duro, ir lá. é duro olhar é para o mesmo ali debaixo que espelho. está o lixo, debaixo do tapete. Eu não quero ir lá porque eu já sei, não é? É muito duro olhar para o Sim, espelho. sim. E eu agora, depois de ter feito este processo todo, e faço muito isto, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu não digo, mas porquê é que tu não gostas de ir fazer compras? E eu, será que é por isto e aquilo? E faço logo uma análise e a pessoa, olha, fizeste uma análise muito profunda. Eu, pois, porque me habituei a olhar para mim e a analisar as coisas. Mas não é fácil, porque depois deparamos-nos com coisas que não gostamos. Pois, exato. Com coisas que não queremos que os outros vejam, porque a opinião dos outros é sempre tão importante. Não queremos desiludir ninguém, queremos ser as pessoas, as mães perfeitas, as profissionais perfeitas, as donas de casa perfeitas.
mas a perfeição é demasiado utópica, é muito mais bonito se formos pessoas reais. Exato, com falhas e defeitos e coisas a superar. Então, que serviços é que disponibiliza aqui no Ser Feliz Porque Sim? O que é que as pessoas podem contar com a sua ajuda? Eu neste momento faço consultoria e mentoria a mães. Antes vamos começar pelas aulas. Tem aulas gratuitas? Tenho que aulas são gratuitas, essas? tenho aulas gratuitas. Começamos por esta parte que não dói tanto. Portanto, além de todo o conteúdo que eu partilho nas redes sociais, Que está no Instagram, Ser Feliz estou no Porque Instagram, exatamente, Ser Feliz Porque Sim, e partilho lá conteúdo com dicas muito práticas e com reflexões que às vezes também as pessoas não pensam muito nisso e assim toca ali algumas dores. Tenho as aulas gratuitas semanais todas as terças-feiras, às 9h15 no YouTube. Da noite. Às 9h15 da noite, sim. É Que eu acho que de manhã não deve ser para as mães, por isso não. Sim. Também me altera a minha rotina, Sim. mas eu acho que é o ideal, que é depois das mães conseguirem deitar as crianças, ainda conseguem assistir um bocadinho à aula. E todas as semanas trago um tema prático para ajudar, como por exemplo, manter a casa arrumada com crianças pequenas em 3 passos. Foi uma das aulas que eu dei. É possível? Se isso resultar... Carga mental das mães, como reduzir... No fundo, são temas muito práticos que têm sempre que ver ou com organização ou com a recuperação da confiança e do amor próprio e do papel de mulher para além da mãe. E isso está onde? No YouTube? No YouTube, no meu canal, Ser Feliz Porque Sim. E depois fica lá disponível ou não? Não. Depois não fica disponível. São aulas que são ao vivo, portanto, acontecem no momento. Por norma ficam disponíveis 24 horas, porque eu sei que nem todas as mães têm disponibilidade naquele horário. Mais tarde naquele dia, pode ir lá passar um bocadinho. É difícil. Ou se adormeceu. Mas no fundo a ideia é criar uma comunidade e criar um espaço seguro, que as pessoas que lá estão partilham coisas também e depois aquilo sai do ar. Fica depois disponível para... porque as pessoas também falam, as mães também partilham comentários e criamos ali uma dinâmica engraçada de pessoas que partilham logo coisas. Eu faço muitas perguntas, eu sou muito interativa e gosto muito de sentir o amor do outro lado, como eu costumo dizer, porque isto falarmos para uma câmara, sentimos-nos muito sozinhas, então eu preciso de sentir que estão pessoas do outro lado a falar comigo e realmente estão. E logo ali conseguimos ver algumas situações. Há ali logo quase conselhos muito práticos direcionados a quem comenta e a quem partilha as suas coisas. E isso cria uma dinâmica muito interessante nestas aulas. Portanto, isto é gratuito. Isto é totalmente gratuito. Está lá, ir ao YouTube do Ser Feliz Porque Sim. Às terças-feiras, às 9h15. Terça-feira, às 21h15. Sim. Pronto, sim. Horas de aulas gratuitas. Pronto. Aulas gratuitas, muito práticas, porque a ideia é logo as mães conseguirem aplicar na sua vida para melhorar. Portanto, logo pegam naquilo, começam a fazer e já vão ver aqui alguma coisa. Sim, mas sem dúvida. Há mais além disto? Há mais além disto, sim. Ou seja, eu faço depois sessões de consultoria, que são sessões curtinhas, de cerca de 1 hora, e aí sim uma mãe tem um problema específico. Por exemplo, como é que eu tenho uma casa muito pequena, não sei como é que hei de arrumar as coisas. E eu... Com ela, em conjunto, arranjamos uma solução para esse problema. Pode não ser esse, pode ser um problema relacionado com a sua pessoa, com a sua gestão, com o seu amor próprio. Não tenho tempo para o autocuidado, como é que eu faço? Há pessoas que dizem que não têm a casa arrumada e a pessoa chega lá e vê e aquilo está super um brinco. Eu fico a pensar, se isto é uma casa desarrumada, como é que será a dos outros, não é? Portanto, às vezes também aqui as pessoas, mas também se a pessoa não se sente bem, tem que ter como gosta. Exatamente, e aqui é no fundo, às vezes, pequenos ajustes à nossa vida já fazem diferenças muito, muito grandes. Só que estes pequenos ajustes nem sempre os conseguimos ver. Porquê? Porque estamos lá dentro, porque vivemos dentro desse problema, dessa situação, e não estamos a virar a perspectiva e a ver a coisa de outra maneira. E uma visão de fora pode contribuir. E é neste sentido que estas sessões de consultoria, que são realmente muito curtas, não é um programa completo, como eu tenho depois o programa, eu tenho 2 programas, tenho uma mentoria em grupo, que é a Mãe, mentoria para alcançar o equilíbrio, que é mesmo direcionada para mães. Não é? Mentoria, alcançar equilíbrio. Exatamente. Lancei agora, portanto, agora não está ativo, portanto, começou há 2 semanas. E tenho então a mentoria individual, que esse programa é completamente desenhado à medida da pessoa que me procura. E é um programa de 7 passos para ir do caos ao equilíbrio. Aqui o equilíbrio está sempre lá, porque é isto que eu procuro, é que as pessoas se sintam equilibradas com os valores e as prioridades que acharem necessárias. Ou seja,
Porque há mães que podem dizer, eu não abdico destas áreas da minha vida e eu quero ter os pratos todos no ar, ok? Então vamos ver como é que podemos facilitar a gestão. E há outras que podem deixar cair uma ou duas coisas agora, a bem de terem um bocadinho mais de tempo. Sim, sim. Portanto, tenho isto, tenho as consultorias individuais, sessões curtinhas, e depois tenho então o programa, e este programa individual é de 3 meses. Exato. 3 meses. São 12 sessões de 1h30, 12 semanais. São feitas como online, presencial? São feitas online. Neste momento comecei ainda em tempo de pandemia e, portanto, o online facilita. E eu acho que as pessoas estão a aderir muito, não é? Sim, porque aquilo que se diz de perder aquele contacto físico que pode acontecer, nós conseguimos de outras formas chegar à pessoa. Se me perguntassem, mas gostarias de fazer sessões presenciais? Adoraria. Haja proximidade física e haja disponibilidade, e não tenho qualquer problema, porque acho que também pode contribuir se a pessoa considerar que isso é vantajoso. Mas eu própria fiz os meus processos, quer de coaching, quer de psicologia, online, e senti imensa empatia com a pessoa, senti-me muito bem acolhida, e portanto eu também trago isso agora para este processo que faço. E este processo não fica só pelas sessões, porque depois tem trabalhos de casa, tem um acompanhamento diário, com uma troca de mensagens constante para saber como é que está a correr a semana da pessoa. Em grupo ou individual? Individual, no programa individual. Portanto, há aqui o programa de grupo também tem trabalhos de casa, atenção. Okay. Porque a pessoa também tem um grupo ou não? Tem um grupo, temos um grupo de Telegram. E eu ia lhe perguntar isso, como é que funciona o grupo? Porque no grupo, lá está, não é tailored fit, não é aqui à medida de cada um, não é? Este foi o meu primeiro lançamento. Sim. E por questões logísticas tive que separar aqui, então não tenho um grupo grande. Sim. Portanto, nós vamos avançando. Portanto, falam coisas em geral e que toda a gente vai, de alguma maneira, aqui compartilhando. Sim, também mas fica mais depois tenho uma sessão individual com cada mentorada para que ela possa ter o acompanhamento direcionado ao problema dela. Mas o que eu ia dizer é, o personalizado tem as suas vantagens, claramente, que é personalizado, mas o de grupo... O de grupo já tem um programa. Também terá outras vantagens, porque se calhar a troca de experiências também ajuda ou não? Pronto, é isso. Sem dúvida que ajuda. Ou seja, nós no programa de grupo temos toda a troca de exemplos e de coisas que as mães já fazem e que às vezes lá está. É esta mudança de perspectiva que pode funcionar, além de ter outra coisa, que é criar um sentimento de comunidade. Aquilo que eu dizia há pouco da maternidade ser muito solitária, é muito bom quando nós encontramos a nossa tribo e percebemos que há outras pessoas que pensam como nós. Eu gosto desta expressão, a nossa tribo, a nossa aldeia, a nossa comunidade, não é? E assim a mãe não se sente sozinha. E isso já acontece nas aulas gratuitas e acontece a um nível muito superior quando entramos então no grupo. Então o que é que as pessoas podem esperar nestes programas de mentoria? O que é que são temas abordados? Não querendo, claro, que revele de tudo, mas também não... o facto de falar também não faz a mentoria, não é? Não, claro que não. O programa individual, como eu lhe disse, vai exatamente responder às necessidades que aquela pessoa tem. A pessoa vai dizer, olha, eu estou com dificuldades nisto, nisto e nisto. É isso? Exatamente. E nós fazemos o programa de acordo com as necessidades daquela pessoa, com o objetivo final daquela pessoa. E nunca teve ninguém que disse, eu não estou bem, mas também não sei porque é que não estou bem? Claro que sim. Ou referir aqueles pontos e depois, afinal, não é isso. Não sei se é bem isto, mas há qualquer coisa. Até o mais engraçado é que a maior parte das vezes é isso. A pessoa acha que, eu não estou bem porque eu não tenho tempo para o autocuidado. E depois, quando vamos ver... até tem algum tempo para o autocuidado. Não só tem algum tempo como para o autocuidado, como o problema verdadeiro está muito mais lá dentro. Não se acha merecedora do autocuidado. Sim. E é isto que nós trabalhamos. Porque quando eu digo vou responder diretamente ao problema daquela pessoa, a verdade é que eu tenho um método por trás e o método passa sempre pelos mesmos passos. E um dos passos é desconstruir o problema da pessoa, desconstruir, olhar para o espelho, olhar para aquelas partes que nós não gostamos. Lembram-se de eu ter há pouco dito, quando me fizeram, porquê é que não gostas de fazer compras? Eu faço logo uma avaliação do que é isto que eu faço com as minhas mentoradas, ou seja, vamos ali e depois... Lá está, como é uma mentoria, há sempre dicas e um guia prático para que elas consigam responder e dar a volta e reagir às situações e caminhar para o objetivo final.
Muito bem. Portanto, voltando aqui a fazer um resumo, porque vamos entrar aqui na retinha final, não é? Retinha final. O que é que temos que falar do ser feliz porque sim? Para já que todos têm que ser felizes. Todos somos felizes. Exatamente. Alguns não olham tanto para a coisa, mas podemos olhar e ser. É suposto todos sermos felizes. É suposto sermos todos felizes. É Pronto. suposto sermos todos Depois, felizes. para as e mães. É suposto as mães serem felizes. E para isso elas precisam do quê? Elas precisam de se conhecer. Precisam de parar, sair do piloto automático, olhar para a sua vida, ver aquilo que as faz feliz, quais é que são os seus valores e viver de acordo com isso. E se tiver de haver bolas, pratos que saem do ar e que caem, ninguém exige que elas usem todos os pratos e que sejam perfeitas. O que exigimos é que elas sejam felizes. É isso que nós queremos. Queremos ser... Uma mãe feliz vai fazer um filho feliz também, Uma mãe feliz e uma mãe equilibrada. Uma mulher feliz faz um marido feliz também, não é? Uma mulher feliz faz toda a gente feliz à sua volta. Exatamente. É verdade. É isto que às vezes só se pensa nos outros, mas se a pessoa não está bem, também não está a fazer bem aos outros. Eu digo sempre que é... aliás, quando me tornei mãe, eu já dizia mamãe feliz, bebê feliz. Mas agora digo isto muito às minhas clientes, que é quando tu estás bem, quando tu te amas e sabes para onde queres ir, és imparável e tudo flui melhor. Tudo flui melhor. Quando nós estamos com fome, sem paciência, sem cuidar de nós, com sono, o que é que acontece? Os nossos filhos são chatos por natureza, não é por mal. Eles querem a nossa atenção e nós temos tanta coisa em que pensar. Vamos chatear-nos com eles, vamos irritar-nos, depois já vamos fazer o jantar contrariadas e eles ficaram tristes connosco e nós ficamos tristes porque explodimos e não queríamos explodir. É verdade. E tudo aqui já está... É verdade. Está a tocar na não vamos acabar a chorar, não. Não, está a tocar na porque depois o que é que nós pensamos? O que é que vamos fazer? Vamos cuidar de nós. E quando cuidamos de nós temos mais paciência, temos mais tempo, de repente até temos mais tempo. E de repente os 10 minutos que eles nos estão a exigir existem. Em vez de estarmos 10 minutos Não, mas é verdade, isso é verdade. Às vezes eles exigem tempo que nós dizemos que não temos, mas se lhes dermos, ganhamos mais tempo, porque eles, nem sei se eles param de chatear a seguir. É assim toma lá. Isto a ideia é ser win-win para todos. Exato, win-win para todos, exatamente. Então, voltar a falar das suas redes sociais, para nos despedirmos a seguir. Sim, senhor, estou no Instagram, Ser Feliz Porque Sim. O Facebook também tem o mesmo nome, Alexandra Martins, Ser Feliz Porque Sim. O YouTube, que todas as terças-feiras às 9h15, convido-vos a irem lá. Para serem felizes? Para serem felizes. As aulas chamam-se aulas práticas para ser feliz porque sim. E são muito práticas mesmo. E portanto, quem é que pode assistir a essas aulas? Qualquer pessoa. Mesmo homens. Porque aquilo que eu falo, eles podem depois transmitir às senhoras lá de casa. Sim, pronto. Podem ensinar às filhas. Mas vejam lá como é que dizem. Se aquilo não está bom. Olha, mas sabe que eu também ensino as mulheres a não criticar com arte crítica. A inteligência emocional, fazermos ali o... também ajudo nesse campo. Estiveram com fome. Pronto, exatamente. É isso. Bem, calhar convidar as pessoas então a seguirem as suas redes sociais. É ali, não é? Esta câmera é sua, veja só. Então, sejam muito bem-vindos ao Ser Feliz Porque Sim. Juntem-se a mim na página do Instagram, sigam as aulas, subscrevam o canal do YouTube e sigam as aulas semanais, às terças-feiras, às 21h15, uma aula prática para ser feliz porque sim. Temas diferentes todas as semanas. E já agora, adicionem também o canal de Telegram, onde eu partilho todas as novidades em primeira mão. O canal chama-se Ser Feliz Porque Sim, claro. Obrigada. Muitíssimo obrigada por este seja bocadinho. Sempre muito feliz e faça muitas pessoas a serem Vocês também. felizes. Este bocadinho foi muito feliz. Obrigada. Obrigada. E nós somos felizes porque sim. Porque somos. E porque não? Porque não seríamos felizes. E talvez sempre somos felizes também todos os dias. É verdade, não é? E vamos embora. Perdi-me, mas tudo bem. Eu também acho que me perdi. Isto já E somos felizes. Exatamente. Então, se quer ser feliz, então... entre em contato com a nossa convidada e também assista o nosso programa de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta às 15 horas. Claro que vai ajudar um bocadinho. Então já sabes, estamos aqui, trazemos convidadas, projetos, mulheres empreendedoras, inspiradoras, motivadoras e olha, agora é a altura de também se motivar, inspirar e ficar feliz. Não leva carga só para si. Vamos Exato. embora, toca andar. Aí o jogo, animação, a vida pode ser uma animação. Bem, não perca o próximo programa. Beijinhos, partem-se bem.